Uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ONGs que atuam nos estados da Amazônia foi proposta pelo senador Plínio Valério. Ele ficou também de conversar conosco, a gente está aguardando a participação dele, mas não só ele também conversará conosco. Valcleia Soledade já está conosco aqui no estúdio para falar sobre o mesmo assunto. Bom dia, Valcleia. Sinta-se muito bem-vinda aqui ao Grupo Diário de Comunicação. A gente que agradece, bom dia a todos, né? Eu acho que é uma grande oportunidade até da gente ter um entendimento melhor com relação a essa temática que, de uma certa forma, afeta várias organizações que têm um trabalho muito importante na Amazônia como um todo, né? A Valcleia, ouvintes e nossos telespectadores e seguidores, ela é superintendente de desenvolvimento sustentável da FAS, a Fundação Amazonas Sustentável. Valcleia, a gente já começa perguntando aquilo que você acabou de dizer nas entrelinhas. Na verdade, qual é a importância de uma ONG aqui na Amazônia? Olha, é importante ressaltar que existe muitas ONGs no Brasil inteiro. Eu acho que a ONG mais antiga a gente pode considerar que são as APAES, né? Então, quando a gente fala da importância do trabalho de uma ONG, a gente tem ONG voltada para a saúde, nós trabalhamos com a questão ambiental e melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais. Em algumas ocasiões, as ONGs chegam em lugares onde o Estado brasileiro não consegue chegar. E quando eu falo Estado brasileiro, eu estou falando a nível municipal, estadual e federal, que são lugares distantes, de difícil acesso, onde as políticas públicas são... essas populações não conseguem, muitas vezes, ter acesso. E essas organizações, meu sentimento é que elas deveriam ser vistas como um braço forte do Estado, porque, no caso da Fundação Amazonas Sustentável, ela implementa uma política pública do Estado. Então, ela foi criada com o objetivo de chegar nesses lugares, foi criada com o objetivo de capitanear recursos financeiros para implementar e fortalecer a política pública. Então, é muito importante que as pessoas entendam o papel das ONGs, que muitas vezes, e de uns tempos para cá, as ONGs passaram a ser, eu diria assim, uma palavra muito forte, mas tipo demonizadas, né? Como se estivessem fazendo um mal para a sociedade, um mal para as populações. E eu acredito que isso é falta de conhecimento. As pessoas têm que ter a responsabilidade de conhecer o trabalho das instituições, porque quando saiu a notícia da CPI das ONGs, a gente, em alguns momentos, foi muito xingado por várias pessoas que não conhecem o trabalho, falando que a gente se apropria de recursos, falam que as ONGs estão vendendo a Amazônia, que não é verdade, entendeu? Mas eu acho que é oportunidade, esse debate é importante, e nós, da Fundação Amazonas Sustentável, vemos isso de forma positiva, porque é a oportunidade também das pessoas conhecerem o trabalho e da gente separar o que é bom e o que é ruim, né? Porque em todos os segmentos nós sabemos que existe quem faz um bom trabalho e também quem não faz. Eu acho que a gente só espera que no final de tudo reconheça, da mesma forma que se deu toda essa notoriedade para a CPI e demonizando as ONGs, que depois também isso tenha um retorno, reconhecendo os esforços. Avaliação, todas as ONGs trabalham direitinho, todas, sem exceção, que estão aqui na Amazônia? Olha, eu não tenho conhecimento de todas as ONGs, mas das ONGs que eu conheço e que a gente se relaciona, são ONGs que têm um papel muito fundamental. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a Associação de Produtores Rurais, lá no Médio Juruá, que é a ASPROC, que é uma organização também não governamental, faz um trabalho maravilhoso sobre comércio solidário ribeirinho. O Instituto Mamirauá, que é uma ONG, tem um trabalho fantástico que seria do manejo do pirarucu sem todo o trabalho que o Instituto Mamirauá realizou. E aí, olhando mais distante, que inclusive saiu na mídia esses dias, o Projeto Saúde e Alegria, que fica no Pará, na região de Santarém, que há 30 anos faz trabalho de saúde, que a ação deles foi tão importante que virou política pública para a Amazônia e para o Pantanal. Tem várias outras organizações, o IDESAN, que é uma outra ONG que está sediada em Manaus e que desenvolveu um app agora para rastreamento de produto.
Então, eu não posso dizer que todas as ONGs, porque eu não tenho conhecimento, né? Mas as que eu conheço têm um trabalho muito relevante e complementares, porque não existe uma competição entre as organizações. Geralmente, elas trabalham em territórios diferentes, com ações diferentes ou ações complementares, e que eu fico imaginando como que seria a vida das populações tradicionais e de outras populações, até do centro urbano, sem a ação das ONGs. E aí eu queria abrir um parênteses, só para dar um exemplo. Eu nasci numa comunidade. Eu sou de uma comunidade de quilombolas, e até os 7 anos eu não entendia por que, de repente, os meus primos iam embora da comunidade e se ausentavam. Quando eu fiquei um pouco mais entendida, eu fui perceber que, na realidade, eu estava indo em busca de educação. O que faz as pessoas saírem da comunidade e os pais encaminharem seus filhos, muitas vezes, para fazer trabalho doméstico em troca de educação, é a educação e a saúde. Então, depois eu vim entender por que a ausência. Então, imagine se à época tivesse instituições que levassem essas melhorias para dentro da comunidade, provavelmente não teria um êxodo na época tão grande, porque isso já faz mais de 40 anos. E hoje a comunidade não melhorou muito, porque também continua sem a ausência de uma instituição. Quando eu faço essa comparação e olho para as ações que a gente desenvolve no Amazonas, a gente vê o quanto que a vida das famílias melhoraram, né? Então, a gente tem dados disso. Sim, tem dados. Eu até tenho acompanhado muito isso. Agora, Valcleia, eu queria tentar contextualizar aqui para quem nos acompanha na Record News, no Diário, e aí pelas lives na internet, porque nós estamos debatendo isso aqui, conversando a respeito disso, que, inclusive, o senador Plínio Valério foi convidado para estar aqui, deve ter ocorrido algum imprevisto para ele não estar. Mas, no mês passado, ele apresentou aí uma proposta de CPI para investigar as organizações não governamentais que atuam especificamente na Amazônia, naquele auxílio, vamos dizer assim, não sei se é possível usar esse termo, mas contribuindo aí também para a preservação da floresta. E a gente se pergunta por que ele criou essa CPI, aliás, criou não, porque ele sugeriu essa CPI, que a CPI hoje já tem um número suficiente de assinaturas para ser instalada, aqui lembrando, só que está aí sendo avaliada pelo presidente do Senado. Ele fez essa proposta com base aí nas denúncias do presidente Jair Bolsonaro em relação às ONGs, dos filhos dele e de aliados do governo federal em relação à atuação dessas ONGs na Amazônia. E não se teve, nem do ministro do Meio Ambiente, nem do governo federal, nenhum dado concreto, prova, imagem, que pudesse se provar que, de fato, há ONGs que estão aí usando dinheiro público, porque elas recebem um recurso também, não só do governo, mas também de iniciativas privadas, não é isso? Para, segundo aí essas denúncias, usar em benefício próprio ou de seus gestores. Lembrando que não se foi levado nem provado nada. Então, o que o senador propôs? Tudo bem, não foi levado nada, não tem prova, então vamos investigar para fazer um filtro através dessa CPI quais são dessas que são aptas. A nossa preocupação, e isso já foi colocado na coluna Claro Escuro por mim, e pelo diretor de redação, enfim, que filtro é esse, né? De que forma poderemos filtrar as ONGs que trabalham de forma séria, porque deve ter também aquelas, né, que não trabalham de acordo com o que se propõem a fazer. Mas a gente não tem conhecimento. O que eu acho interessante é que o nosso povo do Amazonas, ele é um povo que ele gosta de fofocar, né? Todos nós gostamos de delatar, assim, nesse sentido. E eu imagino que se no interior tivesse aí muita ONG trabalhando de uma forma muito legal, a gente teria conhecimento, porque muitas vezes a gente recebe aqui no WhatsApp situações de prefeitos do interior, que eles tiram foto e filmam, e assim, eles não guardam para si o nosso povo do Amazonas. Então, eu imagino, assim como o brasileiro também,
ele tem essa cultura, que se tivesse assim, muitas ONGs nesse sentido, a gente teria conhecimento e a gente não tem, a gente tem informações. O que eu preciso falar aqui com a senhora é o seguinte, o Patrick ele perguntou a importância da ONG, eu quero que a senhora me diga a importância dessa CPI, uma vez que nós já tivemos CPI entre 2001 e 2002, 2007 e 2010. E assim, apesar de que existe toda uma restrição em torno disso, nesse período foi definido normas, né, para que as ONGs pudessem receber dinheiro público. Então, elas foram positivas naquela época. Eu queria que a senhora avaliasse essa CPI que deve aí entrar em andamento. Bom, em primeiro lugar, a gente viu... É claro que a gente se surpreende, aí eu falo de organização, e falando de uma organização como a Fundação Amazônia Sustentável, que, desde a sua criação, primou por processos que demonstrasse a transparência da aplicação do seu recurso. A CPI, nós da Fundação, nós não vemos isso com preocupação, no aspecto de que, se é para fazer um filtro, nós não sabemos quais são os critérios que estão utilizando para isso. Na realidade, antes mesmo de ter criado a criação, era ter pesquisado, ter sido um pouco mais... digamos, eu estou procurando a palavra correta aqui. Displicente. De ser um pouco mais cuidadoso. Sim. Porque, antes de anunciar, porque primeiro. A impressão que deu para todos nós é que nenhuma ONG faz nenhum trabalho sério, né? Porque vamos investigar as ONGs, porque as ONGs usam recurso do Estado em benefício próprio. Os recursos, por exemplo, no caso da Fundação Amazônia Sustentável, a maioria não vem de recursos públicos, vem de empresas privadas. Mas, para nós, a importância da CPI é, de uma vez por todas, esclarecer e a gente espera que isso seja feito, né? Então, vocês não são contra a CPI, mas gostariam que, antes da propositura delas, que fosse feito todo um trabalho para saber quais são as ONGs que existem, o papel que elas fazem. Exatamente. Na realidade, nós nunca fomos contra, como eu acredito que as organizações que trabalham sério também não são contra. Mas que se faça, assim como se fez todo um trabalho de divulgação, de fazer disso um estardalhaço, mas que seja feito, né? A gente sabe que está parado a CPI, mas que ela avance, que ela procure as organizações, que entenda os processos da organização e que depois divulgue um resultado realmente demonstrando as instituições que são sérias, que fazem um trabalho, que utilizam um recurso de forma responsável. Valcleia, a gente já está ao telefone aqui da Rádio Diário, do Grupo Diário de Comunicação, da Record News, Manaus também, e do D24AM do Amazonas 1, com o senador Plínio Valério. Senador Plínio Valério, bom dia. Bom dia, meu irmão. Quero pedir desculpas de não estar aí, porque alguém tinha me ligado para transferir para o dia 6 e eu transferi. Então deve ter sido uma confusão com alguma outra rádio. Peço desculpa, mas eu estou à disposição. Tudo bem, a gente compreende bem isso daí, o quanto o senhor também é requisitado, ainda mais agora para falar sobre esse tema em relação à CPI das ONGs. Eu e Paula Litaif estamos aqui nos estúdios e primeiro eu gostaria que o senhor nos dissesse, na sua avaliação, por que fazer essa CPI em relação às ONGs. Há muita denúncia, a gente recebe muitas denúncias o tempo todo e inteiro, e eu convivi e eu cresci vendo isso, né? Menino de interior, depois como jornalista. Mas eu quero deixar bem claro, antes de começar tudo, de que a CPI ela não visa demonizar nem estigmatizar ONG nenhuma. A gente quer apurar aquelas ONGs que usam o nome da Amazônia para conseguir recursos, e esse recurso, essa ajuda não chega na outra ponta. São muitas as denúncias. Então, a finalidade é apurar as denúncias e separar o joio do trigo. Claro que há muitas ONGs sérias. Então, a gente quer exatamente investigar aquelas que não são sérias. Senador, você poderia citar um exemplo de uma denúncia e poderia citar também o nome da ONG que foi denunciada, por favor? Olha, a gente tem denúncias das mais variadas, desde aquelas que se apropriam das áreas, né? Por exemplo, o ISA. O ISA toma conta do Alto Rio Negro, né? A gente quer saber por que o ISA se acha dono lá do Alto Rio Negro. A gente quer saber se o ISA recebe dinheiro do governo brasileiro, né? Se recebe dinheiro, o que faz com esse dinheiro, o trabalho que está fazendo. E eles vão poder mostrar que fazem um bom trabalho. A gente tem denúncia de ONGs que compram terras, muitas terras no Amazonas. É legal comprar terras? Até pode ser.
essas terras podiam ser vendidas, né? Quem vendeu essas terras, o cartório falsificou o documento ou não. Então é nesse sentido, até de ONGs que trazem turistas direto do Canadá e Estados Unidos para pescar em reservas indígenas, vão direto para lá. E esse dinheiro vai para onde? Quem está arrecadando? Então, mais ou menos é nesse sentido. No Fundo Amazônia, o dinheiro do Fundo Amazônia está chegando na ponta? Porque a denúncia é de que nada chega na ponta. Então a gente vai investigar isso, mas eu reafirmo, não é para estigmatizar nem demonizar a ONG nenhuma. Senador, a Valcléa Soledade, que é superintendente de desenvolvimento sustentável da FAS, a Fundação Amazônia Sustentável, ela está conosco aqui, está ouvindo também o senhor e participa desse debate. E ainda há pouco, durante a fala dela, ela demonstrava exatamente essa preocupação de que hoje estão demonizando as ONGs, e que ela fala que as ONGs, elas são importantes na nossa região. Citou aqui algumas das ONGs também, ela deu nome a tudo isso. A senhora falava também, e ela está aqui conosco no estúdio, senador, ela falava que, olha, antes de fazer a CPI, que ela disse que não é contra, e nenhuma ONG séria não é contra, ela dizia, antes de fazer a CPI, seria importante fazer toda uma pesquisa para ter noção do que são as ONGs. Aí depois, sim, se for o caso, propor uma ONG. Foi isso que a senhora disse, não é, dona? Exatamente. O senhor concorda com isso ou não? Oi, está ouvindo? Estou ouvindo. Oi, agora mesmo no Acre tem denúncia de ONGs que receberam dinheiro e não fizeram o serviço. No Pará, a mesma coisa. O Tribunal de Contas da União tem 8 ONGs, está investigando os convênios e chegou à conclusão de que 80% do dinheiro arrecadado por essas ONGs é distribuído entre seus membros, entre sua diretoria. Palestras, publicações, viagens, seminários. A gente quer saber essa coisa toda, porque, afinal de contas, é o termo Amazônia que está sendo usado. É o nome Amazônia. A Fundação... que a nobre senhora está aí, recebeu ano passado mais dinheiro do que o governo do estado recebeu do Fundo Amazônia. Aplicou de forma ilegal? Não sei. A gente só quer saber como está sendo aplicado isso, né? Quando a gente sugere que vai querer saber como é que está sendo aplicado, ninguém está dizendo que vai condenar, até porque a CPI não condena. A gente vai investigar. E a gente não é contra esse pessoal receber dinheiro. A gente quer saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. O Fundo Amazônia publica no seu site, nas suas publicações, que já beneficiou 164 mil pessoas na Amazônia. A Amazônia tem 22 milhões de habitantes. Então a gente quer saber, faz-se muita coisa em torno... A Noruega doou 2 bilhões para o Fundo Amazônia. A Noruega conseguiu uma isenção fiscal para a sua fábrica de alumínio no Pará de 7 bilhões e meio. A gente vai saber essas coisas, né? E o joio é joio, o trigo é trigo, não vai ter problema nenhum. Senador, a gente sabe que... Eu não sei se ela quer... Não, com relação à questão do recurso do Fundo Amazônia, a FAGE recebeu, em 2010, o primeiro aporte do Fundo Amazônia. É importante... até para demonstrar a transparência, eu trouxe aqui, que eu gostaria que o senador estivesse aqui, mas posso encaminhar para ele. Isso daqui são os investimentos que foram feitos na comunidade. Isso aí é uma unidade só, que é o Rio Negro. Nós temos isso para todas as 16 Só rapidamente, Valcléa, eu acredito que o senador fale isso também, porque muitas vezes a gente vê documentos, papéis, mas eu queria que você pudesse esclarecer, tanto para ele ou até para mim, para nós, quem está nos acompanhando, que vocês passam ou não por auditorias de Tribunal de Contas, sim. Era de órgãos justamente federais, isso porque muitas vezes você vê documentos, papéis, mas isso é auditado por algum órgão? Na realidade, com relação aos recursos do Fundo Amazônia, nós recebemos uma visita do Tribunal de Contas da União ano passado. Vieram 2 auditores de outro estado, inclusive, que escolheram onde eles queriam ir, com quem eles queriam conversar e qual era o tipo de projeto que eles queriam ver. E o relatório está no site do Fundo Amazônia. Foi um relatório positivo, no sentido das aspecto que eles conversaram com as pessoas. Em seguida, teve o próprio Fundo Amazônia, fez uma pesquisa através da GIZ da efetividade do uso do recurso. Foi feita em várias áreas e o resultado também está lá e foi um resultado muito positivo. Além do mais, a gente tem auditoria a cada 6 meses das nossas contas, nós somos auditados e nós prestamos conta para o Estado. De vez em quando, somos convidados pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas a prestar esclarecimento de alguma coisa que talvez não tenha o melhor entendimento. A gente sempre faz isso.
Então, a gente considera que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, recursos que são usados para chegar na ponta. O nosso custo com atividade meia não ultrapassa 22% do nosso orçamento. Enquanto a senhora falava, a gente exibia esse material que a senhora trouxe, chamado Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, investimentos da Fundação Amazônia Sustentável, período 2009-2018. Então, o nosso telespectador e o nosso seguidor do Amazonas Atual e do Amazonas 1 também puderam ver. Agora, senador Plínio Valério, eu vou fazer uma pergunta ao senhor que serve também para a nossa convidada aqui. No Nordeste brasileiro, onde há milhares de homens, mulheres, crianças e que sofrem também com diversos problemas, o senhor como senador tem informação se há a mesma atenção das ONGs lá no Nordeste como a atenção das ONGs aqui na Amazônia? Pois é, esse é um dos argumentos que a gente costuma usar, né? Que as ONGs, elas centralizam tudo na Amazônia. No Nordeste, agora mesmo você vê a questão do óleo no mar, o Nordeste tem pouquíssimas ONGs. E o que a gente conclui? O que a gente pode concluir disso tudo aí? O caboclo Plínio Valério. O que o caboclo Plínio Valério conclui hoje, o senador Plínio Valério conclui? É que esse exacerbado pela Amazônia esconde outros interesses, seja eles no que está em cima da terra, nas plantas, nas informações, no conhecimento, né, do nosso povo. E o minério é o de menos. Então a gente quer saber por que desse interesse tamanho. O secretário de Saúde fala que foi 1 bilhão e 400 milhões para as ONGs na Amazônia no passado, né, para poucas ONGs. Então a gente quer saber desse interesse exacerbado e, acima de tudo, esse desserviço que as ONGs prestam quando elas informam de forma histérica lá fora esse desmatamento, essa coisa toda. A gente quer saber por que as ONGs atuam na Amazônia e só se preocupam com a floresta e não com o ser humano. O Unicef acaba de divulgar um relatório dizendo que a Amazônia é o pior lugar do mundo para uma criança viver. A Unicef diz que ano passado no Amazonas morreram 1.226 crianças antes de completar um ano. 43% dos lares amazônicos não tem dinheiro para comprar uma cesta básica. Então a gente quer saber por que só se concentra o interesse na floresta e não no ser humano. É muito suspeito esse interesse exacerbado. E outra coisa também, quando a gente fala que teve esse dinheiro aí para a Fundação, nós não somos contra não. Mas por que só 9 projetos do Amazonas foram aprovados, 2 do governo e 7 de ONGs? Senador, nós também estamos querendo saber do BNDES, que é o gestor. Por que esse financiamento vai para a Bahia? 20% do Fundo Amazônia vai para a Bahia. Então, são essas coisas que a gente vai procurar responder, meu irmão. Claro. Senador, peço que o senhor aguarde um momento, que a gente precisa devolver agora para a programação nacional da Record News, agradecendo aqui a Paula Litaf, que continuará conosco, né, Paula? Sim, a gente só vai para o intervalo e entrega agora para a Record News. Ok. E a gente vai para o intervalo e volta já. Aguarde na linha, senador. Você está ouvindo Diário da Manhã, com Patrick Mota e Paula Litaifi. De volta, Diário da Manhã, na Diário FM. Agora 8h06 em Manaus, nós estamos conversando sobre o tema as ONGs e a CPI das ONGs aqui na Amazônia. Ao telefone continua conosco o senador Plínio Valério, e aqui nos estúdios da Rádio Diário está a Valcleia Solidade, ela que é superintendente de desenvolvimento sustentável da FAS, a Fundação Amazônia Sustentável. Superintendente, o senador disse antes de nós irmos ao intervalo, e nós já o agradecemos também por estar conosco ao telefone, ele disse que as ONGs parece, pelo que ele observa, e outros brasileiros também pensam o mesmo, que as ONGs só se preocupam com a floresta e não com o ser humano. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Não, eu quero dizer que, na realidade, a floresta são as pessoas. Em todo lugar que você for nesse estado, que é o maior do Brasil, você vai encontrar alguém. E o que acontece é o seguinte, dizer que a gente se preocupa mais com a floresta, as ações que a gente desenvolve nessas unidades de conservação tem como cunho principal fortalecer
trazer benefício para as pessoas, para poder essas pessoas terem condições de conservar os seus territórios. Então, existe um equívoco quando se pensa, e é natural que as pessoas se pensam nisso, porque se valoriza muito a floresta por uma questão que estamos vivendo aí o tema das mudanças climáticas. A gente sabe a importância da floresta em pé, mas não está dissociado a floresta das pessoas, porque se as pessoas não tiverem condições sociais e econômicas dentro do seu território, elas serão a primeira a colocar tudo a perder. E no Nordeste tem tanta ONG assim também? Eu desconheço. Eu não vou falar de um assunto que eu não tenho esse conhecimento, mas eu conheço algumas instituições como a Caritas, como outras, que fazem ações mais voltadas, porque no Nordeste os problemas são outros. No Nordeste, por exemplo, falando da Caritas, do Posto-Instituto Coca-Cola, que apoia ações no Nordeste, o problema lá é mais água do que uma outra realidade. Então, eu não tenho esse conhecimento, por isso não vou entrar no assunto, não tenho clareza se existe, quantas ONGs tem, mas eu sei que existem organizações não governamentais lá que fazem trabalho mais voltado para outra temática. No caso específico que eu conheço, é voltado para a questão da água. Paula Litaif, o senador Plínio Valério continua conosco ao telefone. Só deixa eu intervir um pouquinho. Quer complementar? Para que não Ok, senador, fica à vontade para complementar. Para que não pareça que é o senador que pediu a CPI contra a Fundação, né? Ela está falando pela Fundação. Sim. E eu estou falando da CPI. Claro que tem CPIs que fazem trabalhos, mas tem CPIs, ONGs que só se preocupam em comprar para deixar a floresta em pé. E eu quero saber esse dinheiro todo que se recebe por resultado, custo-benefício. O Fundo Amazônia, repito, 164 mil pessoas no universo de 22 milhões, né? Às vezes a pessoa beneficia 100 pessoas no universo de 2 milhões. É bonito, louvável, e o dinheiro todo para aquilo. Então, eu quero dizer que aqui não é um debate com a Fundação, né, sustentável, não é nada disso. Quem tiver trabalho sério não tem o que temer, pelo amor de Deus, né? E nós vamos ser gratos e dar um atestado de idoneidade, né, para essas pessoas que fazem serviço sério, mas a maioria não faz. Dinheiro recebido por maioria das ONGs é distribuído entre seus membros. Nós vamos apurar, e quem diz isso é o TCU, quem diz isso é o Ministério da Saúde, Belém, no Acre, agora mesmo a Procuradoria dos Estados estão processando várias ONGs investigando. Então, é nesse sentido que a gente vai. Agora, entre Nordeste e Amazônia, claro, o interesse pela Amazônia é porque o interesse vai muito mais além. E a gente quer realmente pôr um freio nisso, saber por que está indo esse dinheiro e por que tanto dinheiro para pouco benefício. Mas eu repito, não vamos demonizar, não vamos estigmatizar. Quem for sério não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Senador, nós chamamos a FAS porque o senhor havia citado em um discurso de que a FAS pagava R$50 para o Ribeirinho e não se dava o retorno de outros investimentos, que são milhares de reais aí, para o povo da floresta. Obviamente, chamamos outras ONGs, mas a FAS que se dispôs a vir. Inclusive, as ONGs não vieram com receio de depois haver algum tipo de represália contra elas pelo governo federal. É importante aqui lembrar isso. Não foi por covardia ou outra coisa, mas medo de represália mesmo. Agora sim, senador, eu queria que o senhor pudesse nos falar como é que está a tramitação dessa CPI, que a gente já sabe aí que tem um número suficiente de assinaturas. O senhor colocou bem aqui que não é só o senhor, existe aí denúncias. Inclusive, senadores apoiaram a CPI, tanto que aí... Eu estou juntando as palavras que você está dizendo, que está dando eco, mas estou conseguindo entender. A CPI foi lido o relatório em plenário, portanto já é oficial. O presidente pediu que os líderes indiquem os membros da CPI e eu pedi aos líderes que não indiquem o nome agora para que nós não percamos dezembro inteiro. Eu pedi para que a gente possa instalar a CPI a partir de fevereiro, para que a gente não perca nem um só dia, porque tem um limite de tempo, né, para a gente... Mas já está, assim, na prática... já está sendo colocada já para funcionar. Mas o meu pedido é para que a gente só instale a comissão realmente em fevereiro. Nós vamos estabelecer um roteiro. Nós vamos começar pela denúncia do Ministério da Saúde ou do TCU. Nós vamos começar pela Procuradoria do Acre, a Procuradoria do Pará, ou vamos com as ONGs que estão comprando terra na Amazônia. Quer dizer, tem muita coisa para a gente ir atrás, muita coisa, principalmente por parte dos índios.
Os índios têm muita denúncia a fazer, e notadamente o pessoal do Alto Rio Negro. Então nós vamos estabelecer o roteiro a ser cumprido a partir de fevereiro. Senador, nós temos um gráfico aqui que o senhor agora não vai poder acompanhar, mas depois a gente vai lhe passar. Aliás, até pode pelo d24am.com. E esse gráfico, Paulo Litaif, você tem bem mais informações sobre isso em relação à redução, inclusive, de queimadas, né? Vamos ver esse gráfico agora? Vamos lá acompanhar esse gráfico, que vai ser colocado Senador, agora. O senhor pode aí acompanhar, se possível, se tiver internet, pelas lives do D24 e Amazonas 1. E Amazonas 1, exatamente. Se eu puder acompanhar. Os números não, que nós temos. Eu estou só no celular mesmo aqui, no escritório, não estou podendo acompanhar, mas você me traduz. Tá bom, eu vou traduzir agora. A FAES, senador, que é a Fundação Amazonas Sustentável, ela disponibilizou esses dados. Por exemplo, em azul, a taxa de desmatamento, né? Aí nós temos um percentual. Aí, em pontilhado, a média quinquenal da taxa de desmatamento. A gente já vê que está por quilômetro quadrado. E em vermelho, a redução quinquenal de desmatamento também. Então, tem uma redução de desmatamento, pelos dados da FAES, de 76%. Nós estamos falando desde 2003 até 2018. A senhora quer comentar? Eu quero comentar que isso são das unidades de conservação onde a Fundação Amazonas Sustentável desenvolve os seus projetos, né? E é importante até falar para o senador que a fase, ela é muito, como eu falei aqui, a gente está muito tranquilo com relação à CPI. E acredito que devemos, sim, separar o joio do trigo. E, assim, eu falo em nome da FAS porque as outras instituições não me deram aqui não me deram uma procuração para falar em nome delas, né? Então, eu estou falando aqui em resultados dos trabalhos, até para dar um pouco de elemento para o senador, claro, com relação às ações que a gente desenvolve, né? Esses aqui é possível, essa redução é possível graças ao recurso do Fundo Amazônia, porque através do recurso do Fundo Amazônia foi possível investir em atividades que gerassem menos desmatamento dentro dessas unidades. Vocês prestam contas ao governo? O governo fiscaliza Sim. Isso tudo? E eu quero dizer para vocês que a prestação de conta do Fundo Amazônia é uma das mais exigentes. Você tem que fazer cotações de 3 preços. Se você não tem 3 fornecedores, eles querem que você faça uma nota técnica por que você não conseguiu o terceiro. Então, é importante ressaltar, inclusive, que a gente recebe visita de órgãos de comando e controle dentro da FAS e a gente abre as nossas coisas. E, assim, deixando bem claro, não é um embate realmente com o senador, não é a FAS aqui querendo se defender, muito pelo contrário, acho que a CPI vai realmente demonstrar isso. Na verdade, você está prestando conta. Eu estou prestando conta no sentido de dizer, no caso do recurso que veio do Fundo Amazônia, que a FAS adquiriu nesses anos, a gente investiu em projetos de geração de renda, conforme está listado naquele atlas ali do Rio Negro, e tem um semelhante a esse para cada unidade de conservação que a gente atuou. E o importante é a redução da pobreza nessas unidades. Isso aqui são dados informados pelos moradores e beneficiários, que a gente vem acompanhando ano a ano. Então, é evidente que uma região do tamanho da Amazônia, que tem não sei quantos milhões de habitantes, quando você faz um estudo como o Unicef de Educação, ela não tira um recorte, ela faz um estudo geral. Mas, recentemente, a gente acabou de ganhar um prêmio da Unesco de Educação para a Sustentabilidade. Nós levamos para esses territórios empreendedorismo, atividade voltada para a geração de renda, para fortalecer o homem que vive da floresta. Então, a gente tem como slogan a floresta, mas nós cuidamos das pessoas. É importante ressaltar isso. E nós estamos com as nossas portas abertas para qualquer instituição de comando e controle que queira ver os resultados dos projetos. E, assim, a FAS tem um compromisso com o Estado. Ela implementa uma política pública do Estado. E se os R$50 até hoje não foram aumentados, isso é uma atitude, uma postura do Estado, a política é do Estado. Senador, não é da FAS o programa Bolsa Floresta. Senador, um questionamento. Essas ONGs que atuam na Amazônia e que serão motivo de uma CPI, elas também agem na parte religiosa, né? Na parte religiosa. Muita delas. Vai ser também tudo isso investigado? Vai, porque o que a gente quer também é respeitar o direito do cidadão. Tem ONGs por aí que se apropriam das reservas indígenas e não deixam o homem comum entrar naquela reserva.
Ao mesmo tempo que o homem comum não é, por exemplo, lá na Seis Lagos, na Serra do Cachorro, o homem comum não vai. E as ONGs tomam conta, ao mesmo tempo que elas exploram a pesca, exploram o turismo. São Gabriel hoje é roteiro preferido de turistas canadenses, bicho. Turistas canadenses lá em São Gabriel, lá onde tem nióbio, né? Então, a gente quer ter o direito de ver, de entrar, de checar. Claro que ONGs que trabalham para reduzir a pobreza, aplausos merece da gente. Porque a gente quer realmente essa redução da pobreza, políticas públicas, entregar o homem Amazonas, tem direito a desenvolver, tem direito ao progresso. A gente não quer ONG comprando terra e proibindo o caboclo de matar uma cutia. Então, isso não pode. Então, a gente quer ir a fundo nessas coisas, mas eu repito, quem estiver fazendo um bom trabalho vai receber um atestado dizendo que está fazendo um bom trabalho. Agora, é inadmissível se usar o nome da Amazônia enquanto o seu povo, enquanto as crianças estão morrendo. O Unicef diz que é o pior lugar do mundo com a criança viver na Amazônia. E cadê essas ONGs que não ajudam a gente a melhorar isso? Cadê quem mais preserva a floresta no Amazonas? A Zona Franca de Manaus. E a gente tem que estar dia e noite lutando para fazer com que a Zona Franca sobreviva. Eu já cobrei dessas ONGs que nos ajudem, dizendo que a Zona Franca ajuda a manter a floresta inteira. Então é um todo. Eu fui eleito senador do Amazonas para fazer o que for bem, eu pensava que for bem para o Amazonas. Nós vamos fazer, a CPI vai a fundo sim. Quem for joio vai ser dito, quem for trigo vai ficar. Tá bom? A gente quer realmente investigar. E eu digo para você, não é o senador Plínio Valério, as denúncias vêm de órgãos oficiais. 1,4 bilhão foram dados para as ONGs na Amazônia no ano passado. Isso é dito pelo ministro da Saúde. O TCU diz que 80% do dinheiro arrecadado pelas ONGs que eles estão investigando, analisando os convênios, são gastos entre seus membros. Então a gente vai saber disso, tá bom? Agora, eu acho que a gente vai prestar um bom serviço ao país, à Amazônia e particularmente ao Amazonas. Senador, só para a gente finalizar aqui, você falou que a CPI deverá começar pelo Acre, não é isso? Não tem uma definição? Que pode ser colocado no roteiro, né? Porque o Acre agora está investigando as ONGs que não gastaram o dinheiro direito. O Pará também está investigando, o TCU está investigando, o Ministério da Saúde está denunciando. Os índios me procuram semanalmente. Então, a gente vai traçar um roteiro. Eu disse que existe um cardápio farto para a gente começar, tá? Mas ainda não tem um estado que vai começar a CPI, então? Não entendi. Ainda não tem definido o estado por onde vai começar a CPI? Não, a gente não tem, porque a gente vai, os líderes dos partidos estão escolhendo os membros. A gente só vai poder definir quando os líderes e os partidos indicarem os membros que vão compor a CPI. E eu pedi a eles que não indiquem agora em dezembro, que indique só em fevereiro, para que nós possamos começar a trabalhar sem perder um mês de trabalho. Eu queria que o senhor pudesse também detalhar para nós como vai ser esse filtro, como o senhor acabou de falar, e separar o joio do trigo. A gente precisa saber de forma mais detalhada, ou pelo menos, se eu puder explicar rapidamente, como é que vai ser esse filtro? Vamos lá. A gente pega uma ONG que recebeu, dou um exemplo, vamos chutar, 10 milhões, né? E vamos saber como ela gastou esse dinheiro, onde esse dinheiro chegou, como foi gasto, se realmente na prática está surtindo efeito e chegou na ponta. E muitas delas esse dinheiro não vai chegar na ponta. Em grosso modo, é isso aí. Ou então ela gastou todo o dinheiro, qual foi o serviço? Olha, nós tiramos X, aquela família da pobreza, a gente fez isso. Vai ser nesses comparativos, nós vamos traçar, mas não vai ser uma coisa minha só, vai ser uma coisa dos membros da CPI. Nós estamos aguardando que realmente os partidos indiquem seus membros. Mas vai ser, o joio do trigo vai ser isso, quem recebe dinheiro, quem gasta todo o dinheiro na ponta. Ou quem gasta o dinheiro entre si, quem reparte, quem compartilha o dinheiro com a sua diretoria. Senador, se você pensar bem, 1 bilhão e 400 milhões no ano só na Amazônia é muito dinheiro. Quando a CPI estiver em pleno andamento, vão ser convidadas as pessoas ou convocadas as pessoas, inclusive governos? Pois é, a gente vai... Eu nunca participei de uma CPI, né? Esse termo convocação eu acho muito, porque quando você convoca, parece que a pessoa já está criminalizada, né? A gente vai tentar ser o mais light possível,
não criminalizar ninguém, porque pode ser, só dando um exemplo aí, né, da fundação daqui do Amazonas, convocado, parece assim que eles estão todos errados. A gente vai convidar, eles vão depois, ninguém quer que ninguém vá lá e volte condenado, que vá lá já esteja previamente condenado, não é nada disso. A gente quer esclarecimento. Claro que há muita coisa boa, mas é lógico, patente, cristalino, que há muita coisa errada. E é isso que a gente vai atrás. Muito obrigado, né, senador Plínio Valério, agradecendo a Paula Litaf, agradece o senhor também aqui. Obrigada, senador. E a gente quer poder acompanhar isso de perto, até para saber se outros órgãos vão participar, como Polícia Federal, TCU, enfim, esses órgãos aí fiscalizadores também, né? Ter acesso total. Quando a gente tiver um roteiro, eu vou passar o roteiro para a imprensa, assim, tranquilo. E particularmente para os meus conterrâneos, meus jornalistas, radialistas, amigos meus, sem esquecer que eu sou jornalista e radialista também, e sei como tratá-los muito bem. Obrigada, senador. Obrigado, senador Plínio Valério. Todos um bom dia. Paz de Cristo a todos. 8h23. A senhora, dentro do que o senador falou, Valcléia Soledade, a senhora quer complementar algo? Não, só complementar que, em nome da Fundação, né, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Eu acho que nós sempre estamos abertos a esclarecer, a dar visibilidade nos resultados que nós estamos implementando e dizer que esperamos um resultado disso, né? Esperamos que realmente se separe o joio do trigo e que aquelas instituições que fazem um bom trabalho, que sejam reconhecidas por esse trabalho e que nós estamos à disposição. A gente está sempre aberto ao debate, né? Vocês, quando nos convidaram, a gente não pensou duas vezes antes de vir aqui, porque a gente não deve nada para ninguém. Nós temos as comunidades e, como vocês bem disseram, se a FARC estivesse fazendo coisas erradas no município, os próprios comunitários já teriam denunciado, e a gente tem 2 vezes por ano um diálogo com essas lideranças. Acabamos, né, agora, dia 28, de finalizar a 23ª edição do Encontro de Lideranças, com liderança de associações onde nós trabalhamos, onde a gente avalia, onde eles têm a oportunidade de ter um diálogo direto com deputados, senadores, o próprio governador, os órgãos que fazem assistência técnica também, e de dizer o que está bom e o que não está bom e como é que a gente deve melhorar o nosso processo. A senhora já ouviu aquelas reclamações? Creio que Paula Litaf também já ouviu. Olha, em tal reserva ou em tal local tem até pista de aeroporto onde brasileiro não entra. O pessoal está levando, furtando ouro de lá. A senhora já ouviu essas informações? Olha, nas unidades que a gente trabalha, nós não temos nenhum tipo de relato dessa forma. Mas fora os relatos, sim, principalmente em terras indígenas. E existe, é claro também, a gente já ouviu falar em algumas situações, disso até que ele relatou de ter, dentro, às vezes, de uma reserva indígena, um pesquisador que é estrangeiro e que, às vezes, um brasileiro não consegue acessar. Mas é aquela história, isso vai fazer com que a gente separe muito bem de quem está fazendo um bom trabalho de quem não está. É importante que existe a fiscalização. O presidente Bolsonaro ajuda as ONGs ou prejudica as ONGs? Na realidade, eu acho que ele está sendo mal assessorado. A nossa opinião é essa, porque se ele conhecesse de perto o trabalho que é feito na Amazônia ou em outras regiões relacionadas às ONGs, ele poderia ter um olhar bem diferenciado com relação a isso. E nós, Fundação Amazônia Sustentável, nós não temos dificuldade de trabalhar com nenhum governo, né? O federal. Nós já passamos por 5 governadores desde que a FARC foi instituída. E sempre nos relacionamos bem. É importante dizer também que a FARC atua no território que é do Estado. Ela só está lá porque existe uma permissão do Estado como parceiro e porque o Estado enxerga nessa instituição uma oportunidade de capitanear recursos para fortalecer uma política que ele, assim, instituiu. Então, é importante ressaltar isso. Eu acho que, às vezes, existe um pouco de equívoco, um pouco de desinformação. Nós, em algumas vezes, a equipe do Fundo Amazônia foi visitar as nossas unidades de conservação, ficaram um pouco surpresos com a realidade, com as longas distâncias, o quanto que é caro logisticamente fazer ações na Amazônia e no Amazonas em específico, né? Então, tranquilo, a gente está à disposição.
Nós vemos tudo o que é de comando e controle com bons olhos, porque isso é uma forma também da gente demonstrar o trabalho que a gente realiza e que esse trabalho possa ser fortalecido a partir do momento que reconheça que as instituições têm um papel importante, que fazem um trabalho sério. Patrick, dá tempo de só fazer mais uma perguntinha sim. aqui com base numa mensagem que eu recebi, que a senhora pode comentar com a gente a respeito do que ocorreu no Pará? Eu sei que a gente tem muita informação dividida, né? Uns falam que houve aí da parte dos membros da ONG WWF, não foi isso? Os brigadistas que foram, segundo denúncias, pegos, ateando fogo em uma parte da floresta ali, próxima a Santarém, e eles foram denunciados e a justiça decretou a prisão deles, depois eles foram libertos. Houve todo um alvoroço nas redes sociais na semana passada e eu queria saber o que chegou para vocês. A gente ainda não conseguiu o contato aí da ONG. Sim, nós somos parceiros do Saúde e Alegria em uma outra ação, porque dentro da Fundação a gente tem uma aliança, que é uma aliança de várias organizações, onde tem aí WTT, que trabalha com tecnologia, a Fundação Avina, Instituto Coca-Cola, e tem vários parceiros como Saúde e Alegria, Fundação Amazônia Sustentável, a ASPROC, que é uma organização aqui que trabalha no território médio de Juruá, que a gente implementa uma ação chamada Água Mais Acesso. Então, Saúde e Alegria é uma instituição que a gente tem relacionamento. Só lembrando que Saúde e Alegria é o projeto que essas pessoas que foram presas trabalham. Não, elas não trabalham lá, é outro equívoco. A gente até agora não entendeu por que envolveram a ONG Saúde e Alegria, porque os bigradistas, exatamente, ela é citada, a polícia foi no seu escritório, recolheu equipamentos, etc. e tal. E os bigradistas são uma outra ONG que atua na região de Alter do Chão. Então, o Saúde e Alegria, como organização, que na realidade faz um trabalho voltado mais na área de saúde, há pouco tempo atrás começou a desenvolver também projetos de educação, assim como a Fundação desenvolve projetos de educação das unidades de conservação e, junto com a SEMA, forma brigadistas voluntários para combater fogo, também o Alter do Chão, por ser uma área de proteção ambiental, também tem esses brigadistas. Então, eu acho que foi um mal-entendido em geral, existe por detrás disso, conforme passou ontem no Fantástico, de que existe o interesse sobre especulação imobiliária, porque o Alter do Chão é um território muito cobiçado por sua beleza natural, enfim, mas que está sendo esclarecido, e o próprio Ministério Público do Pará soltou uma nota dizendo que nada aponta para que essas pessoas estejam envolvidas. Agora, o estranho foi a justiça decretar a prisão, né? Senão eles não teriam sido presos. Exatamente. Valcleia Soledade, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável da FAS, Fundação Amazônia Sustentável, muito obrigado por ter vindo conosco aqui no Grupo Diário, esclarecer esses pontos, deixar claro, como disse a senhora, que é preciso, sim, não demonizar todas as ONGs, elas prestam, as que são sérias, trabalhos importantes. Nós fizemos as perguntas que a população gostaria também de fazer. O senador Plínio Valério, a quem nós agradecemos também por ter participado por telefone também, recebeu as perguntas que a população também gostaria de fazer. E assim que sair essa CPI, que de fato seja separado, né, Paula Litaif? O chamado joio do trigo, né? Seja de uma forma neutra, né, imparcial, e aí a gente deverá estar convidando a senhora, outros membros da FAS, para estar nos ajudando aí, colaborando, ouvindo sempre aí o contraponto. Nós convidamos também, Patrick, um membro do governo, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para estar aqui, mas infelizmente não pôde ser possível porque havia aí muitas reuniões internas, por isso eles não tiveram. Que aí é o ponto neutro, né, entre as ONGs e o parlamento. Mas o espaço ficará aberto, sim, né? Deveremos aí estar falando desse assunto bastante aí próximo ano. Mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Nós é que agradecemos, eu acho que é isso que a gente espera no final, que se chegue a uma conclusão definitiva e com relação à CPI. E a Fundação está sempre disponível para esclarecer, para atuar. Nós somos uma organização muito transparente, prezamos por isso. E em todos os debates ou aspectos que foram necessários estarmos presentes, estaremos. E ela veio com a camisa verde, né? Simboliza assim, a cor predominante na nossa Amazônia, a camisa da FAS, né? Exatamente. Fundação Amazônia Sustentável.